Queridos ouvintes, hoje nós damos sequência ao assunto que estávamos tratando no programa de ontem sobre o triste problema da idolatria reinando neste mundo. A idolatria reinando no coração e na mente das pessoas. Então hoje a gente vai examinar a parábola do carpinteiro que foi escrita pelo profeta Isaías a respeito da idolatria do povo de Israel, do povo de Deus. A idolatria do povo de Deus é que levou o povo de Deus a situações críticas, como ao exílio, etc, 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 depois que eles pararam de adorar a Deus para adorar os seus ídolos. Isso, eu sempre digo, é nada mais, nada menos do que os problemas na história do mundo, na história da humanidade, os problemas se repetem e em grau cada vez pior. Nesses últimos tempos, o que tem, tristemente, de pessoas confiando que as coisas vão melhorar, porque o político ou os políticos vão ajeitar, que é uma coisa tão triste que leva essa idolatria às pessoas, leva à verdadeira escravidão das pessoas e dos povos, né? Então você pode orar, irmã? Amém, Senhor. Pai querido, Deus amado, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos novamente aqui, Senhor, ó Deus amado, e não sozinho, Senhor, também juntamente com os ouvintes, Senhor, que tem nos dado, Senhor Jesus, ó Pai querido, a sua atenção para ouvir, Senhor, para ser abençoado, Senhor, através de mensagens, Senhor, o Senhor tem dado, Pai, ao teu servo. Por isso pedimos, Senhor, que tu continues abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, amados ouvintes, estávamos examinando ontem, no programa de ontem, o capítulo 44 de Isaías, que nós vamos ver a segunda parte dele hoje, né, para vermos o que o profeta alertou Israel, o povo de Deus, contra a idolatria. Mas se isso não for suficiente para despertar o coração de Israel de volta à adoração correta de Yahvé, o nosso Deus, Isaías então oferece outra ilustração na forma do carpinteiro. Vocês imaginem um carpinteiro fazendo uma peça de arte. É o Isaías, capítulo 44, versículos 13 ao 20. E nesta metáfora que o profeta Isaías, coloca de forma muito clara a respeito do carpinteiro, né, nós temos um relato detalhado do cuidado meticuloso de um marceneiro em fazer uma imagem esculpida para si mesmo. Você imagina um marceneiro fazer uma imagem esculpida para si mesmo. Ele é visto medindo, olha só como é que ele é meticuloso, esse marceneiro. Ele é meticuloso, né? E então ele é visto medindo, conforme escreveu Isaías, ele é visto como medindo, marcando e verificando cada detalhe minucioso e planejando tudo até o menor corte na madeira para forjar um ídolo, uma imagem. Feliz com o seu projeto, ele, o carpinteiro, se aventura a cortar a madeira necessária para construir o seu Deus ídolo, Deus com letra minúscula, versículo 14. E aqui é onde a lógica ridícula do carpinteiro ou do marceneiro é totalmente exibida. De suas vigas coletadas, ele usa algumas como lenha, a fim de aquecer, nutrir e satisfazer-se. Imagina, versículos 15 e 16 do capítulo 44. Então, com o resíduo da madeira que ele corta, que ele faz aqueles recortes e tal, com as sobras, ele
talha um Deus. O ponto é claro. A mesma floresta, a mesma madeira, com alguns usados como gravetos e alguns pedidos para libertar a sua alma. Está lá. Você pode ler, por favor, irmã, aquele capítulo 44, os versículos 17 ao 19, para ressaltar o que ele faz. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas e assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Imagina, amados ouvintes, será que a gente se imaginaria se ajoelhando diante de algumas partes que se tirou de uma árvore? E agora me fez lembrar os índios. Quando eu servi lá no Canadá, na reserva indígena, uma reserva indígena enorme, chamada de... agora eu não estou me lembrando o nome. Fica lá no pé das Montanhas Rochosas, lá no Canadá. Esqueço agora o nome daquela reserva indígena. Aquelas tribos, era uma reserva de 3 tribos diferentes, mas todas ocupando a mesma reserva. Os índios têm, cultura indígena tem uma coisa que é muito apreciável e que eu vi isso lá da parte deles, que não tem o homem chamado o homem da civilização, que de civilização não tem nada. Os índios, a cultura indígena, eles preservam as árvores, eles preservam os animais, eles preservam tudo da natureza e eles têm a clara noção de que tanto o homem, que é a criação de Deus, quanto as árvores e quanto os animais fazem parte da mesma criação de Deus. Então, o que acontece? Eles só matam os animais que é para comer. Eles não saem matando, eles não saem destruindo a natureza. Eles não saem cortando árvores. O que me dá tristeza é que em lugares, por exemplo, lá nos Estados Unidos, como lugares que eu morei, lugares às vezes com muitas árvores, lugares assim bem arborizados, bonitos, tantas e tantas pessoas começam a devastar aquelas árvores para construir. Então eles não têm nem a noção de que aquilo que vai substituir árvores frondosas que eles derrubam, que aquilo vai causar problema para eles mesmos morando ali. Então é triste, mas nesse ponto os índios, a civilização indígena, os nativos, eles respeitam mais a criação de Deus porque eles entendem que não só eles, mas tudo que existe na natureza é criação de Deus. Muito interessante. Então, aí o autor continua dizendo, essas parábolas polêmicas, como a do carpinteiro, etc., estas parábolas polêmicas demonstram as profundezas da depravação humana, demonstram as profundezas da ilusão humana e o engano da humanidade. Em vez de encontrar seu verdadeiro deleite no único e verdadeiro Deus, o coração do homem se alimenta de cinzas. O próprio Isaías falou isso em 44, versículo 20. O próprio coração do homem se alimenta de cinzas. Que tristeza, né? O pecado, você vê, engana o coração para preferir aquilo que não pode nutrir ou satisfazer. Então, o pecado, ele satisfaz a carne, mas ele não satisfaz o espírito. Ele não satisfaz o espírito. Não é isso mesmo? O pecado, ele nutre os desejos da carne. E o apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz que a gente vive, né, diariamente a luta da carne contra o espírito. Então, o pecado... É uma guerra, né? É uma guerra.
né? O pecado, você vê, engana o coração para preferir aquilo que não pode nutrir ou satisfazer. A religião dos deuses ídolos, deuses em letra minúscula, é uma religião de fuligem e estupidez, porque é gerada nas cinzas. Como o carpinteiro, nossos deuses, aqueles deuses da idolatria, né, não são nada além de cinzas, diz o autor. Caímos diante deles, prestando homenagem aos ídolos que supostamente trazem paz e satisfação, quando na verdade eles trazem um vazio enorme dentro do nosso coração e da nossa alma. Mas o autor diz: mas as cinzas não podem se tornar palatáveis, muito menos lucrativas. Ainda é apenas cinza, não importa o que você faça com a cinza. E a tragédia é que muitas vezes estamos bem com isso. Quantas e quantas pessoas, amados irmãos e irmãs e ouvintes, quantas e quantas pessoas elas vivem da idolatria. Agora me veio à mente também uma família que eu conheci há muitos anos atrás. O chefe lá da família, o líder da família, era até uma família grande. Ele tinha um ritual, e ele ensinou um ritual para as filhas e para os filhos, que todo dia de virada de ano, veja só, todo dia de virada de ano, eles obrigatoriamente à meia-noite precisavam de estar vestidos de branco e subir as escadas. Imagina que coisa estúpida. Subir as escadas, né, do patamar térreo lá da casa deles para cima e comer. Tinha uma outra coisa que eles tinham o hábito de fazer, era comer, não sei se era uva ou alguma fruta que eles já deixavam prontas naquela hora para se vestir de branco, subir as escadas e comendo aquela fruta para entrar o ano novo com sinais de prosperidade. É que nem quem tem um prato que é feito também, que é o tal do arroz com lentilhas, né? Ou tem godo, né? Trazendo o conceito de prosperidade, de você vai, né? Paz, enfim. Que tristeza, né? É muito, muito triste. Então, a tragédia, diz o autor, é que muitas pessoas às vezes estão e se sentem muito bem com isso. Agora, como sempre, incisivo, o C.S. Lewis, que é um famoso escritor cristão americano, ele afirma que o peso da glória de Deus, né, que o peso da glória de Deus na nossa vida, o que ele faz? Então, C.S. Lewis, ele diz o seguinte: somos criaturas sem coração, brincando com bebida, brincando com sexo e ambição, quando uma alegria infinita nos é oferecida, como uma criança ignorante que quer continuar fazendo tortas de lama em uma favela, só porque não consegue imaginar o que significa a oferta de férias no mar. Aqui ele fala sobre o assunto de crianças que, pela sua falta de orientação, coitadinhas, a sua ignorância, elas querem continuar fazendo aqueles brinquedinhos de lama. Mas não é só o que mora na comunidade, na favela, né? As pessoas bem aquinhoadas, entre aspas, financeiramente, e as pessoas supostamente que são educadas, entre aspas também, ensinam para dar às criancinhas o quê? Logo que de criancinha, aquela massa de plástico, né? Aquela massinha para fazer bichinho. Então você vê, se a criança gosta de fazer aquilo, depois, certamente um dia, quando crescer, vai ter a boa, entre aspas, memória de que usou a massinha para fazer bichinhos tão lindos, que não é nada mais, nada menos do que você ensinar uma criancinha a fazer imagens. Ela não tem noção, enquanto criança, de que aquela imagem ali é morta, que aquela imagem não serve para nada. Mas depois que ela faz aquela coisinha com aquelas massas, bota lá no seu quartinho,
bota lá no seu, na sua cabeceira, que bonitinho. Olha, a mamãe adorou o bichinho que você fez. Isso é uma ignorância, porque é incentivar a criança desde pequena a fabricar imagens. Para a criança isso aí não tem nada de mal, mas um pai e uma mãe que é cristão deveria ver que isso aí não é nada mais, nada menos do que fazer uma imagem de escultura. Enquanto que o Senhor, conforme diz o C.S. Lewis, ele nos oferece uma alegria infinita. Essa alegria infinita, né, é que é oferecida. Então, nós devemos ensinar as crianças, desde pequenininhas, né, com que a gente deve se sentir feliz, com que a gente deve se satisfazer, e não com as coisas que não têm vida. Enquanto que a alegria que o Senhor nos dá é uma alegria infinita. É ou não é? Até a palavra de Deus fala, né, que a alegria dos... Não, me fugiu aquele versículo que... alegria, paz, alegria, justiça... Não estou sabendo casar o versículo que fala alegria, paz e justiça, né? Que o Espírito produz, né? É isso? Alegria, paz. O Espírito Santo é o que produz isso, é o que traz isso. Alegria, né? A justiça e paz, é isso? Então você vê, se são coisas que enchem a nossa alma e faz sentido, porque a alegria, quando vem da parte do Espírito, enche a nossa alma, né? Por que a gente vai ficar perdendo tempo? O reino de Deus, acho que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria, justiça e paz. Um versículo aí que fala para expressar o que se refere à alegria que vem da parte do Espírito. Então são dons espirituais. Essa alegria do mundo aí, né? Isso aqui é o reino de Deus. Agora você vê quanto que as pessoas estão realmente vivendo de maneira cega, e eu me entristeço de ver isso, que uma medida que foi tomada de protelar ou transferir o carnaval lá para abril por causa do problema da pandemia na cidade do Rio de Janeiro, tem um monte de gente indignada. Tem gente, aqueles blocos de bairros, que já estão ensaiando indo para a rua. Como que aquilo ali é que fosse encher a nossa vida de sentido. Quantos filhos e filhas de família que estão absolutamente cegos e cegas a respeito da realidade espiritual da vida, que fazem fantasia, gastam dinheiro para se fantasiar, como que aquilo ali... E já também levando as crianças, os filhos pequenos já também para o samba e dar aqueles passinhos, né, do samba, né, e vestido também fantasias, realmente é triste, né? Que tristeza que a gente está vivendo. Isso é perda de tempo. Isso aí, um dia esses pais vão dar conta a Deus, porque receberam o presente de ter uma criança como filho, como filha, e estão induzindo as crianças a se satisfazerem com aquilo que não satisfaz a nossa alma. É idolatria. O nosso é um mundo repleto de zelo ardente pelo divino, mas sem nada de sua substância. Tendo sido separados de nosso Criador, nosso eterno provedor, por uma violação de nossa própria escolha, ainda temos sede e fome de algo eterno, algo eterno. Apesar de toda a profundidade, razão, lógica e intelecto da humanidade, ele não é mais capaz de dar a si mesmo ou fazer para si o significado que tão desesperadamente anseia do que assim é para fornecer alimento aos sedentos e famintos, né? Os ídolos que o coração do homem continuamente fabrica são substitutos de má qualidade para o único Deus verdadeiro, evidência residual de que fomos feitos por e para a glória de alguém. Está em Atos 17, 24 ao 25, né? 24 e 25. Exatamente. Né? Nós fomos criados o quê? Para a glória do Senhor. Não é para a nossa glória, não é para a glória de ninguém.
mas nós fomos criados para a glória do Senhor. Então, meus amados ouvintes, eu encareço a vocês, eu peço a vocês encarecidamente que ministrem às pessoas da sua família, aos amigos, aos colegas de trabalho que estão perdidos, sobre esse assunto da idolatria, porque você pode estar sendo um instrumento de Deus a dar o seu testemunho de vida para outras pessoas, mas um testemunho de vida que mostre o que realmente nos satisfaz quando a gente glorifica a Deus. A mente humana, Calvino atesta em suas Institutas, recheada como está com presunçosa temeridade, ousa imaginar um Deus adequado à sua própria capacidade. Como trabalha sob estupidez, ou melhor, está afundado na grosseria da ignorância, substitui a vaidade em um fantasma vazio no lugar de Deus. Essa é uma boa. Substitui a vaidade, que não leva a nada, né, por um fantasma vazio no lugar de Deus. Né? O ser humano afastado de Deus, ele é tão dominado pelo inimigo das nossas almas, que ele é capaz de fazer e refazer e construir e reconstruir e inventar coisas que são verdadeiros fantasmas à luz da palavra de Deus. Nada do que fabricamos ou administramos pode nos oferecer a transcendência que tanto ansiamos. Tudo o que podemos fazer é criar objetos que ficam no canto, permanecem na casa, e recolher o pó. Assim como o ferreiro e o carpinteiro, somos muito facilmente satisfeitos com os deuses que fazemos. Estamos felizes com as cinzas e a lama com que brincamos e adoramos. Estamos, ao que parece, contentes em nossa ilusão. E, no entanto, o tempo todo, o único Deus verdadeiro, o Senhor Jeová, colocou uma oferta melhor na mesa. Enquanto C.S. Lewis compara isso a férias com todas as despesas pagas em uma casa à beira-mar, Isaías compara isso à transformação consumada do deserto em um oásis. Porque derramarei água sobre o sedento, declara o Senhor por meio de seu profeta, e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre a tua descendência, entre a grama como salgueiros junto aos cursos de água. Está no Isaías 44, versículos 3 e 4. Então você vê que coisa, a promessa de Deus é algo que não tem nada igual. A promessa de Deus é essa, amados irmãos, porque derramarei água sobre o sedento, né? Declara o Senhor por meio de Isaías, e rios sobre a terra seca, né? Falando do ponto de vista espiritual, né? A sequidão espiritual precisa da água da vida, né? E a outra promessa do Senhor: derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e minha bênção sobre a tua descendência, entre a grama como salgueiro junto aos cursos de água. Então, vejam bem, amados ouvintes, nós vivemos numa sequidão. Esse mundo é um mundo que não oferece nada profundo. Esse mundo só oferece as coisas que são de ordem superficial. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura, num mundo absolutamente superficial, que se satisfaz com pouca coisa. Agora me veio à mente uma coisa triste que eu vi há mais de 30 anos atrás. Quando eu cheguei no Canadá, tinha lá uma pessoa, eu conheci uma pessoa, não importa quem, porque eu não vou dar aqui, não vou quebrar a ética pastoral, mas eu conheci uma pessoa, que esse homem, ele era tão idólatra, e se dizia cristão. Aí, quando ele chegou no Canadá, foi para lá com a família, saiu do Brasil e foi para lá. Está lá até hoje, ele resolveu ficar lá. Esse homem, quando chegava no inverno, sabe o que acontecia? Ele tinha uma van bonita, um carro de luxo e tal.
ele saía para levar as meninas, para você ver a idolatria de uma pessoa a um carro. Ele saía para levar as meninas de manhã na escola, as filhas dele, e o carro voltava com neve. Obviamente, está nevando, você vai dirigir, o carro vai ficar... Voltava, primeira coisa que ele fazia, botava o carro na garagem, era lavar para tirar a neve, para o carro não ficar sujo e não estragar. De tarde, você vê que absurdo, eu não estou louco não, estou falando de um caso real. De tarde ia buscar as meninas. Quando voltava de buscar as meninas no colégio, adivinha o que ele fazia? Lavava de novo. Lavava de novo o carro, não podia deixar um vestígio de neve nem de sujeira, porque senão ia estragar o carro. Agora eu fico pensando, meu Pai do céu, que me perdoe, porque naquela época eu nem falei, nem tinha como falar, e nem cabia falar, mas era um cristão, um homem que estava na igreja. E, no entanto, praticava esse tipo de idolatria. Então, isso me veio à mente, meus amados irmãos, que é para a gente poder ver a gravidade do problema da idolatria. Então o autor diz assim: e embora Israel esteja suportando o julgamento do exílio através do governo opressivo da Babilônia, foi o resultado da idolatria deles, foram para o exílio, está lá em 43, 27 e 28. Eles ainda são dele e ele ainda é deles. Capítulo 44, 1 e 2, referindo-se ao Senhor, à misericórdia do Senhor. O mesmo Deus que permite que o seu povo passe por esse período de julgamento é o mesmo Deus que lhes assegura, amados irmãos, a libertação e a restauração definitivas. Aquele que os fez, aquele que os formou, aquele que os escolheu, é o mesmo que lhes promete bênçãos abundantes, a principal das quais é exemplificada em apagar os pecados de seu povo. Para isso veio Jesus Cristo. Todas as transgressões de Israel e as trágicas rebeliões dos ídolos seriam apagadas como um fio de nuvem que dissipa ao vento. A palavra da promessa de Deus inclui os israelitas de imbui, né? Ou enche os israelitas de confiança, assegurando-lhes que em seu retorno do exílio eles não seriam recebidos por algum tipo de Deus mal-humorado. Deus com letra minúscula. Em vez disso, seu retorno seria precedido por uma redenção realizada, dizendo: eu te redimi, então volte para mim. A lógica profeta é executada. E assim é com o restante da palavra de Deus, onde as palavras de perdão sempre procedem às garantias do arrependimento. Amém? Então, o apelo do Senhor ao seu povo escolhido é, portanto, um convite para cair nos seus braços eternos. Tal é a sua postura em relação a nós, irmãos. A postura mais natural para ele é de que nós não olhemos para o nosso Senhor com um dedo apontado para nós, mas sim com os braços abertos para nós. Amém? Sim, mesmo para os idólatras a posição de Deus não mudou. Mesmo que possamos tê-lo esquecido, ele nunca nos esquece. Ele espera de braços abertos para que todo ferreiro, carpinteiro e todo adorador de ídolos de todas as formas e tamanhos percebam sua loucura e retornem para ele. Ele é o único libertador, o único redentor, o único Deus que é realmente capaz de viver de acordo com sua palavra, o único que realmente cumpre tudo o que diz. Ele é o Rei de Israel, o Senhor dos exércitos, o Alfa e o Ômega, o Senhor Jeová. Ele é o Deus sem paralelo, sem igual. Ele é antes de todas as coisas e acima de todas as coisas, e por ele todas as coisas são sustentadas. E, no entanto, quais são suas palavras? Não temas. Aquele que por direito deveria fazer as barrigas amarelas não apenas de Israel, mas do mundo inteiro, nos diz: não tenho medo. Seu tremor, embora compreensível, é desnecessário. Eu sou o seu Deus. É a predisposição de Deus para a autorrevelação e autodoação que dá aos rebeldes israelitas e depravados operários de fábricas de ídolos todos os motivos para voltar e se arrepender, sabendo que quando se virarem,
estarão olhando nos olhos de seu Redentor, que espera para recebê-los em casa. Você crê nisso? Então não se torne idólatra das coisas que este mundo cria para enganar o povo. Amém? Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai querido, por mais, Senhor, este assunto, Senhor, que estamos falando, Senhor. Meu Deus, concernente, Senhor, a idolatria. Pai, liberta, Senhor Jesus, as pessoas das idolatrias, Senhor, de formas tão variadas, Senhor. Inclusive até isso dentro da tua própria igreja, Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém.